Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Quem é o pai dessa história? É Deus, sim ou não? E Deus tem um inimigo. Quem é o inimigo de Deus? Quem é o inimigo de Deus? Pode falar, tem uns irmãos que têm medo. Nossa, pastor, nem fala essa palavra. Meu Deus, vai que eu atraio ele. Você é louco? Quem é o inimigo de Deus? É o diabo. Só que o diabo pode fazer alguma coisa contra Deus? Não pode. Por quê? Porque Deus é muito mais forte. Poder? Então qual é a melhor maneira de atingir um pai? Minando seus filhos. E quem é o filho desse pai hoje? Eu e tu. Fala assim, eu. Fala nós, não. Quando você fala nós, parece que é nós sem você. Eu. O filho sou eu. Sim? Sim? Então tá bom. Só que o inimigo do pai pode tocar em mim? Não, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que E o Satanás está a derredor. O Satanás, para entrar, tem que furar o bloqueio dos anjos. Para tocar em mim e você. Isso ele vai fazer? Então é a estratégia do Satanás. Qual é? Faça alguma coisa lá fora. Já que eu não posso entrar, por que não tirar o filho? Se eu tiro o filho da presença do pai, ele se torna um alvo fácil para mim. Então ele começa a mostrar as coisas lá fora. Eu imagino, fico imaginando esse menino, depois que eu escutei aquele homem falar que ele imagina as coisas. Nossa, você não sabe. Eu me senti tão alegre que eu também imagino tanta coisa. Eu imagino a Eva conversando com a serpente. Irmão, uma mulher muito louca. Porque se eu estou passando no local que uma cobra fala, Cláudio, não vai ter diálogo, maluco. Eu vou sair gritando, Deus! Chega mais cedo! Que tem uma cobra falante. Tem uns troços que eu não consigo entender. Entendeu? Esse dia o cara falou, pastor, e o dinossauro? O que o senhor acha, que desistiram? Eu falei, rapaz, se eles não existiram, pelo menos os ossos existem. Mas quando foi? Eu falei, irmão, eu estou com o cabelo branco, mas não sou dessa época. Gente, tem umas coisas. Esse dia um cara me parou para me perguntar se Adão tinha um umbigo. Eu falei, irmão, caraca, nunca tinha pensado nisso. Que pergunta profunda. Qualquer hora eu vou pregar uma mensagem. A procura do umbigo do Adão. Eu falei para ele, irmão, presta atenção. Um Deus que fez tudo direitinho, eu acho que não dava trabalho nenhum ir no meio da barriga fazer isso. Então eu acho que tinha até esteticamente para ficar legal. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu preciso motivar você, sabe? A acreditar que Deus tem uma performance particular, porque Deus é personalizado para cada um. Tem um relacionamento personalizado. Quando eu olho, já que o inimigo não pode entrar, ele coloca as coisas e eu imagino o filho olhando lá para fora. Lá fora colorido, maneiro, turma toma uns troços, tem umas pegação, nossa, divertida, as mulheres quase peladas. E tem gente que ainda perde a salvação, se eu posso colocar assim, porque hoje a gente nem pode falar isso mais, né? Mas tem, vou colocar direito, tem gente que vai para o inferno por mulher feia. Falei isso lá. Esse dia um cara falou para mim, pastor, não aguento andar com Deus, porque eu gosto de mulher. Eu falei, eu também. Eu tenho 28 anos. Pois é, pastor, eu não consigo ser um homem de uma mulher só. Falei, sério? Eu moro num lugar pequeno, né? A gente conhece todo mundo. Eu falei, quem tu pega, irmão? E ele falou, pega o fulano, pega o ciclano. Eu falei, irmão, tu não é mulherengo, tu é o Ben 10, irmão. Tu tem um Omnitrix, bateu, sai um monstro, bateu, sai um monstro, bateu, sai... Tu vai pro inferno por causa de uma mulher. Ele falou, o senhor é louco? Eu falei, eu vou pro céu, maluco, e essas feias tudo vai contigo. Você tá rindo? Eu já veio de você mesmo. Preste atenção, o mundo, o diabo ele encanta, ele colore as coisas, ele dá uma visão, certo? Porque o propósito dele, já que eu não posso mexer com os filhos na presença do, eu tiro os filhos da presença do, isso, e a turma fica olhando lá para fora. E o garoto falou, cara, aquilo é que é vida, né? Não, aqui na presença do pai o negócio é, caramba, vou dar uma volta lá fora. Chamou o pai e falou, pai, eu quero a minha vida, o assunto aqui não é dinheiro, ele quer vida, ele quer ser dono do seu próprio. Ele disse, eu quero me dá a minha vida. É isso que ele está querendo, até porque se ele quisesse só o dinheiro, o pai já havia dado. Ele já está
na mão com aquilo que ele aparentemente queria. Só que não é isso, porque ele tem os recursos, ele tem o dinheiro, mas ele também tem a presença e a presença do Pai estabelece os valores, porque quem está na presença do Pai não negocia valor e pronto. Pecado é pecado, se você não gosta, o problema é seu. Esse dia uma moça falou assim comigo: pastor, o senhor não acha que esse negócio de fazer sexo depois do casamento, isso é injusto? Que tem que provar? Eu falei, eu acho. Então, provar era um negócio maneiro. Ainda que quando eu vou aconselhar um casal que está querendo se separar, eu sempre pergunto, é uma das minhas primeiras perguntas: vocês tinham uma vida sexual ativa antes do casamento? E mais de 70% deles me dizem sim. E eu descobri que se provar fosse receita de sucesso, quem tinha uma vida sexual ativa antes de se casar não se separava. Então o problema não é a vida ativa. O problema é a vida inativa de seu relacionamento para com Deus. Então não é para negociar valor. Quem está na presença de Deus, então o filho não consegue, porque ele tem aparentemente o que pediu, mas o pai ainda está lá com seus olhos, supervisionando. Então ele diz: pai, eu preciso ir embora, O pai falou: então meu filho, você quer ir? Você vai. E ele vai então, em busca de ser dono do seu próprio, e pensa num troço caro, é nariz. Se você ainda não é dono do seu, você não sabe quanto custa. Pensa, eu me casei, foi uma frustração. Porque, presta atenção, eu casei 30 dias, em conta de luz, água. Eu falei: o que é isso? Isso é para nós pagar. Eu falei: nunca paguei isso. Tem que pagar isso? Pois é. É que lá onde você vivia era outro que pagava. E eu falei: por que eu... E eu vou pagar durante quanto tempo? O resto da vida. Eu falei: eu peguei perpétua. Porque tem gente que está achando que isso aqui é um parque de diversões. É ou não é? Olhe bem, esse rapaz saiu de casa com o intuito de vencer, sim ou não? Sim ou não? Claro, lá vai ele. Só que o texto diz que ele começa a perder. E o Satanás é igual um morcego. Como é que o morcego chupa o sangue de outro animal? Quando ele faz o primeiro furo, sua saliva tem uma substância anestésica, que começa a anestesiar. E ele começa a chupar o sangue do bicho, sem o bicho sentir. Igualzinho o Satanás. Ele vai fazendo as pessoas perderem vida, perderem coisas, sem sentir. Eles não olham para o problema. O capitão do navio em Jonas, qual era o problema naquele navio? Jonas. Mas ele joga a carga fora. Ele perde coisas que não precisa perder por não abrir mão de coisas que precisavam ser lançadas fora de sua vida. O rapaz, ele não está notando, está perdendo o quê? Perdendo vida. Porque o pecado enfeia as pessoas. A verdade é essa. O pecado, pode olhar, o pecador é feio. Ele fica enfeiado, parecido com quem? Certo? Se a gente glorifica para ficar parecido com Deus, a gente peca para ficar parecido com quem? O Satanás. Não é? A pessoa vai ficando esquisita. E o menino está lá, arruma um emprego, o único amigo que sobrou. Jesus está querendo, me parece, que massacrar os ouvintes. Falou assim: arrumou um emprego com um cara para cuidar de porco. E não era para dar comida para o porco. O cara que dava comida para o porco era um posto acima do dele, porque ele queria comer a comida. E o cara que dava comida olhava para o porco e olhava para ele, e achou que ele estava melhor que o porco, ou o porco estava melhor que ele? O porco estava melhor que ele. É o que Jesus está dizendo: para onde vai um indivíduo que se afasta do Pai, que quer ser dono da sua própria vida? Ô, gente, o profeta diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de pensamento de paz e não de, para vos dar um fim que deseja. Ou seja, Deus sabe o que você quer para você, e você quer o seu bem. E Deus disse: eu estou preparando tudo para dar o que você, mas você é um sabotador do que você quer. Você está tentando estragar tudo. Pare, reveja seus valores, seus conceitos. Dê uma olhada, reorganize seu posicionamento. Quando eu olho para esse menino, o que ele está jogando sua vida fora. Mas num determinado momento, e aí eu tenho
que posicionar que para mim isso é avivamento. Esse menino agora começa a viver um momento de um avivamento muito grande. Por quê? Porque ele para dar uma olhada onde ele está, segundo Jesus, o que ele está vivendo, e ele olha e ele diz: eu aqui morro de fome, e lá na presença do meu pai até os trabalhadores têm pão com fartura. A ficha caiu, caindo em si. Os psicólogos dizem que essa é a maior queda de alguém, é conseguir olhar para si mesmo e ver que está onde está, não porque há um ambiente desfavorável, não porque um governo não vai bem, não porque alguém fez alguma coisa, não, você está numa situação onde você é o causador. É isso. Ele olhou e disse: na casa de meu pai eu estou aqui. Ele dá uma olhada para ele mesmo. Por quê? Porque ele está tendo um encontro consigo mesmo. Sua saliva não tem substâncias terapêuticas, então não adianta lamber. Ah, pastor, se de uma senhora falou comigo já faz um tempo: pastor, minha vida acabou. Eu falei: sua vida acabou? Acabou por quê, dona? Meu marido morreu, você não sabe? Eu falei: soube, mas a frase está errada. Acabou a vida do seu marido que morreu. A senhora ainda está legalzinha. Dá uma ajeitadinha nessa carcaça da senhora, bota o produto na vitrine e casa de novo. E olha que ela nem estava legal, mas eu impulsionei, que eu não estou aqui para puxar ninguém para trás. Então não adianta, pare. O que aconteceu? Está ruim a situação? Leve a sua vida para outro nível. Mas isso depende de quem? Depende de... Não, depende de mim que você falar? Depende de quem? Depende de mim. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.